Boa tarde, turma dos terceiro anos, né? A turma do terceiro A, turma do terceiro B, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui iniciando a semana, né, a nossa aula de história. Na semana passada a gente teve essa aula de história e vamos dar continuidade àquele assunto lá que a gente falou. Mas antes da gente dar início à nossa aula, a gente vai fazer aqui uma oração, né, gente? Sempre presencial, a gente iniciava com a oração e vamos continuar, certo? Por quê? Porque nós temos que continuar em oração, agora mais do que nunca, né, meu povo? Então, a gente vai pedir aqui a Deus, né, a Deus Todo-Poderoso, que possa estar abençoando as nossas famílias, né? O nosso distrito, a nossa comunidade, o nosso povo, nossos familiares que moram aqui, que moram em outra cidade, né? E também o povo do mundo inteiro. Então, a gente vai rezar a oração que vocês são acostumados a rezar, né? Que é o Pai Nosso, para Deus vir fortalecer, nos dar inteligência, né? Abrir nosso coraçãozinho, né? Para Deus dar nossa saúde, a saúde do papai, a saúde da mamãe, a saúde dos familiares, né? Dos nossos avós, de toda a nossa família, né? Para não ter nenhuma aflição, nenhuma doença, também pelo fim da pandemia. Quando vocês for abrir o vídeo, vocês façam um momento de silêncio, né? Com muita paz, com muita calma, que é para vocês poder receber, né, a visita do Espírito Santo, tá certo? Então vamos dar início à nossa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês que estão, né, aqui nessa aula de história. Que Deus possa dar a inteligência, a compreensão, né, o entendimento. Que a gente possa estar revendo, né, tudo isso, nossa aula anterior, né, e dar continuidade. Certo, a gente falou na aula passada, nós falamos as capitais do Brasil, né? Aí a gente falou toda aquela história das capitais, né? Como foi que começou, né? A primeira capital foi Salvador, a segunda foi o Rio de Janeiro, depois foi Brasília, né? Que Brasília foi uma capital arquitetada, que ela foi pensada, né? Pelo o então presidente Juscelino Kubitschek, que é o JK, que ele é muito famoso, que tem livro do JK falando da construção, né, de Brasília, que tem, né, várias histórias de como foi, os porquês, né? Então, a gente vai ver aqui a história do Brasil, mas nós vamos buscar bem para pertinho de nós. Nós já falamos na aula passada da história do Brasil, de como começou, né? Os portugueses chegaram, quem foi que veio primeiro, né? Quem foi que veio povoar, como foi que foi criada as vilas, tudo isso foi falado na aula passada. Mas agora a gente vai pegar tudo isso e vai puxar aqui bem para pertinho de nós. Vamos falar do nosso distrito Mici, tá certo? Por quê? A gente precisa conhecer, meu povo. A gente precisa conhecer onde é que a gente está pisando. Quem é nossas raízes? Quem é a nossa cultura? Nós temos que conhecer o Mici, nós temos que conhecer Irauçuba, nós temos que conhecer o Ceará, nós temos que conhecer o Brasil e o mundo,
porque vocês são estudantes. E vocês vão precisar, vocês vão necessitar de tudo isso que eu estou dizendo aqui a vocês, tá certo? Então, a gente vai começar falando do nosso distrito. Por que o nome Missi? Para quê que tem nome? Como foi inventado? Aí a gente vai ter essas interrogações. Ó, o Missi não era Missi o nome. Antigamente, o nome era Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, por que Pão de Açúcar? Pão de Açúcar foi o primeiro nome do nosso distrito, certo? Foi Pão de Açúcar. Então, o Pão de Açúcar, ele veio, né? Essa denominação Pão de Açúcar foi uma pessoa que deu o nome. Por quê? Por quê, professora? Porque aqui no nosso Missi, aqui na Cajazeiras, aqui bem próximo, né, que é da nossa região, tem um morro que parece com o morro do Rio de Janeiro. Como essa pessoa que veio aqui para o Missi, povoar o Missi, ele deu o nome de Pão de Açúcar, em virtude do morro de Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, porque ele era natural de lá. Então, gente, tudo isso tem a ver com a nossa história. É o princípio da nossa história, né? E segundo as pessoas, os relatos, né, de pessoas bem antigas, que eu sempre gostei muito de história, principalmente da minha história local, de conhecer, né, falar da minha história local, eu pesquisei, né, nada oficial, mas depoimentos de populares, né, que aconteceu isso. Né? O Missi antigamente era Pão de Açúcar. Aí, ó, tudo tem nome. Tudo tem nome. Eu tenho meu nome, né? Esse objeto tem o nome dele, né? Tem o nome dela, né? Que é a caneta. Tudo tem um nome. Então, nosso lugar também tem nome. Ah, professora, e por que não é Pão de Açúcar? Não é Pão de Açúcar. Porque as pessoas, né, resolveram mudar. Né? Teve uma, assim, gente, é uma disputa, não é nada científico, mas é depoimento popular. Né? Diz que mudou por conta das famílias, né, que as famílias parece que não estavam se ajustando muito bem. Então, uma família que deu nome, que fez história, que deu sua contribuição para o nosso distrito, teve que sair daqui do nosso distrito para um outro distrito próximo e por isso levou, né, o nome, que era a família do Antônio Américo de Azevedo, que se mudaram para um distrito aqui próximo, que é o distrito do Riachão. E por virtude disso, problemas políticos, pessoais daquela época, eles colocaram, né, teve um vereador que levou para a Câmara, eu não sei a data, ainda vou pesquisar a data que foi mudado o nome de Pão de Açúcar para Missi. Aí por que, professora? Segundo eles, em homenagem ao rio. Aí eu não sei, porque o rio Missi, né? Se o rio, o nome do nosso rio é Lanchinha. Aí tem essas interrogações e junto nós vamos descobrir, nós vamos pesquisar, tá certo? Eu não vou dar pronto, né? E então eu quero essa pesquisa. Pergunte aí que eu tenho certeza que se vocês pesquisarem, vocês vão trazer respostas, beleza, viu? Vocês pesquisarem aí, perguntar aos avós, os parentes, né? Alguém próximo, vocês vão trazer respostas assim belíssimas. Então, isso é conhecendo a sua realidade, conhecendo o seu habitat, né? Conhecendo o seu meio, viu? Vocês precisam conversar, precisam conhecer. E aí a gente vai descobrir como foi, né? As invenções, como foi que foi inventado, tá certo? Aí vocês podem observar que lá no Brasil, em Salvador, teve a sua história, né? Que foi a história da cana-de-açúcar. Lá no Rio de Janeiro,
teve a história, né, do ouro, das minas, das pedras preciosas. E em Brasília tem a história da política, né? Hoje a gente vê como é que é aquela cidade arquitetada, que podia ser bem diferente. Mas a gente percebe que logo em 1700 já começou, né, o desvio. Vocês lembram, né, da aula passada? Já começou o desvio das pedras preciosas, né, do ouro. Já começou o desvio. Aí só para vocês terem uma ideia, né? Como é que hoje o Brasil é. Como é que está hoje o nosso Brasil, né? As dificuldades. Então, gente, vamos ver aqui, né? O que é que eu quero? Ai, meu Deus, uma tosse. O que é que eu quero? Eu quero uma atividade que vocês vão responder. Essa atividade eu vou copiar e vocês vão responder. Ó, são 6 questões. E quem não tiver acesso, eu vou pedir a direção da escola para estar entregando a vocês, né, já digitado. A primeira questão: quais os marcos históricos do MICI? O que foi que marcou, né? Vocês vão pesquisar, né? Quais foram os marcos históricos do MICI? Segunda questão: identifique os registros históricos do MICI. Vocês vão identificar os registros históricos. O que é mais importante, né? Terceira: faça um breve relato de trabalho e lazer do presente com os de outros tempos. Faça um breve relato como é que era o trabalho de antigamente, como é que era o lazer de antigamente e como é que hoje as pessoas vivem, né? Como é o trabalho, a sobrevivência e quais são os lazeres de hoje. Então você vai fazer um relato desses momentos para a gente fazer a comparação. Eu tenho certeza, gente, que vocês vão descobrir coisas interessantes. Eu confesso que vocês vão descobrir coisa belíssima. Como era que antigamente as pessoas trabalhavam e viviam de quê? E hoje? Como eram os lazeres de antigamente? Eu lembro, gente, que tinha hoje a gente chama balada. Só dando aqui uma luz para vocês, né? Hoje é a balada. Antigamente era a tertúlia, era o bazar. Mas vocês vão descobrir, eu não vou dizer não. Vocês que vão descobrir. Outra coisa, a quarta questão. Analise as mudanças existentes no nosso distrito. Analisar, né? Escrever. Você vai dizer como é quais foram as mudanças, né? O que é que tinha, o que é que não tinha que hoje tem, certo? Eu lembro, gente, no começo que eu já falei aqui, né? Que para mim estudar, eu tive que esperar 1 ano para outra turma terminar para dar uma sala de aula, porque não tinha aluno. Isso é coisa que aconteceu no nosso distrito. Então, vocês vão ver, né, analisar as mudanças, né, como é que é. Eu costumo dizer que temos 2 MICI, né? Tem o MICI do centro e tem o MICI do alto. Tá muito grande o MICI, né? Tem o MICI centro e tem os bairros do MICI. Né? O MICI tá crescendo, né? Cite algumas ruas do nosso distrito. Porque eu não vou pedir todas, porque tem muitas ruas. Mas cite algumas ruas. Você pode colocar as ruas que sejam mais próximas de vocês. Porque tem aluno, né, em todo canto, aí a gente vai acabar descobrindo o nome de outras ruas, né? A sexta questão. Por que o nome das ruas? E explique as. Por quê? Por exemplo, eu moro na Avenida Anário Braga. E por quê? A rua atrás da minha rua, o nome é Valmar Braga. E por quê? A rua à frente da minha rua, o nome é José de Farias. E quem era José de Farias? Esses relatos que eu quero que vocês tenham conhecimento, tá certo? Então, gente,
é por aí, né, que a gente vai, viu? Vai trabalhando, vai conhecendo, viu? Para estimular mesmo a vocês. E história, gente, é isso. História é isso. É a gente conhecer, viu? Conhecer e fazer valer, né? As coisas, apreciar, viu? Porque quando a gente conhece, a gente começa a valorizar, começa a defender, começa a ter um sentimento. Eu tenho um sentimento pelo meu distrito, porque eu conheço, né? Conheço e defendo o lugar que eu moro. E é bom a gente fazer isso, tá bom? Então, valeu, né? Vai ser digitada a tarefa, certo? A atividadezinha para vocês. Vai ser digitada e vocês podem estar respondendo também, tá bom? Pois, tchau, um beijo, até a próxima semana.